Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este programa é o de número 350. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem. Por que você fala eu sou Tarcísio, do meu lado o Pierluigi? Você deveria dizer eu sou professor Tarcísio. Então eu sou o professor Tarcísio. E do meu lado? Está o professor Pierluigi. Pois é, precisa voltar a acontecer que os professores desse país voltem a ter orgulhos de serem professores, porque o que está acontecendo é um apagão em termos de profissão terrível. Está faltando professor de física, está faltando professor de matemática, está faltando professor de química. Ninguém mais quer ser professor, especialmente depois que inventaram uma coisa absurda, muito bem intencionada, mas escrita por gente burra, chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que transformou o professor em refém de seus alunos. Depois tem até um e-mail muito engraçado do Lotito a respeito disso. Mas esse programa, para quem está ligando pela primeira vez, é um programa que se destina basicamente a tirar dúvidas de informática e a protestar também contra as injustiças do mundo. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos mandar um e-mail no info@redeeldorado.com.br e tome o cuidado de colocar no assunto simplesmente Plug Eldorado, em maiúsculas, para você não ser confundido com spam. E no corpo do e-mail você coloca todas as informações, teu nome ou eventualmente teu pseudônimo, tudo que você acha indispensável, tanto para tirar a dúvida quanto para esclarecer dúvidas que já tenham ido ao ar em programas anteriores, ou dicas de internet, e tudo é muito bem-vindo. E vamos lá, Tarcísio? Vamos lá, e eu queria aproveitar e dar um recado que eu finalmente convenci, falando em professor, a professora Esther, que também é minha mulher, a vir aqui no programa, no Plug Eldorado, algumas vezes para tirar dúvidas da língua pátria, né, e tentar português. Você acabou de voltar de Portugal, né? Agora, acabei de voltar de Portugal. E descobriu que precisaria de um dicionário português, né? Com certeza, é impressionante. Inclusive eu descobri aonde, adivinha? Na internet. Um documento que é um dicionário de 49 páginas, formatadas no formato Word, quer dizer, são páginas grandes, de português Brasil, aliás, português Portugal para português Brasil. E é impressionante a quantidade de vocábulos que diferem. Sim. A gente sabe de alguns, assim, talvez os mais normais, né? Mas eu não tinha ideia da quantidade de vocábulos que diferem. E tem hora que faz falta mesmo. Né? Você está andando numa estrada, aparece lá uma placa, cuidado, troço irregular. Troço? Mas que troço? Que pra gente troço é alguma coisa, né? É algo indefinido. É algo indefinido, um troço. Troço é um bagulho, é um coiso. E troço é um trecho de estrada. Então, às vezes faz falta. Você está no meio da estrada, de repente você vê uma placa, você precisa traduzi-la imediatamente e fica ali sem a informação precisa, né? Pelo menos para os nossos padrões. Bom, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que a professora Esther, professora de português, gramática, já se dispôs a responder dúvidas sobre esse assunto, sobre a língua pátria, sobre o português. E se vocês então também tiverem dúvidas sobre grafia, sobre gramática, sobre qual é a melhor forma de se comunicar, verbal ou na forma escrita, vocês podem enviar também para cá, para o mesmo e-mail, o info@redeeldorado.com.br, a sua dúvida também de português, que a hora que tiver algumas acumuladas... Um certo número, aí ela vem aqui no estúdio. E a gente já faz uma sessão, um bloco talvez aí, sobre português, tá bom? Agora, o engraçado é o seguinte, o Paulo, um dos nossos ouvintes mais assíduos, ao ouvir em um programa anterior que haveria a possibilidade da professora Esther vir aqui participar com a gente, e o Tarcísio falou Esther sem H. Esther sem H. Ele conta no e-mail, vou achar já eu mostro. Ele conta o seguinte, diz que ele foi, o sujeito estava anotando um telefone, ele falou, o telefone é tal, e o nome da pessoa é Hélio. Aí ele perguntou, Hélio, com H ou sem H? Aí o cara falou, com H. E o cidadão escreveu Hélio. Hélio. Colocou com H no meio do nome. Hélio. Ou seja, sem o H na frente e no meio ele escreveu com LH. Hélio, tem H. Tá certo. Não foi dito aonde, né? Não foi dito aonde, exatamente. Agora, o Kleber aqui tem... Agora, é difícil de escrever o nome da sua mulher, né? Eu lembro que cada nome dela, não precisa nem dizer o nome completo, tem uma característica. Nádia, é com A, com acento no A e Y.
Cristiane, mas tem H. De Novaes, Novaes com E. E Andréa, sem I. É muito complicado. Terrível. Tem uma observação a respeito de cada nome, né? Agora, o Kleber aqui nos mandou um e-mail muito interessante, não é uma dúvida, é até um manifesto dele. Manifesto. Ele diz o seguinte, manda esse e-mail a partir do Principado de Guarulhos, ele mora no Principado de Guarulhos, que é, como vocês já observaram, um enclave independente dentro do estado de São Paulo. E é realmente. Gostaria que os professores dedicassem um programa para explicar mais a fundo a utilização das distribuições Linux e principalmente a distribuição Ubuntu, que me surpreendeu com sua facilidade de uso, sua boa compatibilidade com o Office, que é aquele Office gratuito, e a quantidade de bons programas gratuitos e de fácil instalação que são oferecidos em sua central de programas. Acredito que muitas pessoas não conhecem o que é o Linux e até têm um certo preconceito com relação ao programa em questão, o sistema operacional, né, no caso. Eu mesmo, até pouco tempo atrás, não queria nem ouvir falar em Linux, mas hoje não abro mão de ter nos meus computadores, pelo menos, no mínimo, um dual boot entre Linux e Bill Gates. Certo. Por favor, ajude a divulgar esse sistema operacional, pois é um serviço de utilidade pública. Certamente, Kleber. Bom, só pelo fato de ler teu e-mail, já divulgamos. Tem muita gente que fala Exatamente, como Ubuntu. Ubuntu. Procure entra no Google, põe Ubuntu. É Ubuntu, né? E você vai achar. Ele diz aqui, PS, né? Post-script. Sabe que eu descobri que pouquíssima gente sabe que PS significa post-scriptum. Quer dizer, após o que eu escrevi. Após o que eu escrevi. E o PPS é post-scriptum. E assim por diante, né? Ele diz, eu também adoro o Pinguim Pingu. Você já assistiu esse desenho do Pinguim? Um desenho de massinha. Já assisti. Pô, é muito engraçado. Muito engraçado. Porque eles falam, dialogam, num idioma de pinguim, portanto não há nenhum ser humano que entenda o idioma de pinguim e foca, né? E apesar disso, você entende o que eles estão dizendo. É tão expressiva a coisa que você consegue acompanhar a história pela entonação e não precisa nem saber o que eles estão falando. Uma das grandes vantagens que eu vejo aí nas distribuições Linux é que, de um modo geral, elas já vêm completas, né? Quando você instala num computador uma distribuição, por exemplo, Ubuntu, ela já vem completa no sentido de vir praticamente com todo, pelo menos com a maioria dos aplicativos necessários. No mínimo vem com o Office. No mínimo vem com aquele BR Office já instalado. E fora isso, uma série de outros acessórios que você não precisa adquirir. Aliás, são absolutamente gratuitos. E além de serem gratuitos, eles podem praticamente cobrir 90% de todas as necessidades de uma pessoa média que utiliza computador. De um usuário normal, Exatamente. Então, eu acho que uma das grandes vantagens do Linux é essa. Você instala o Linux, você não precisa se preocupar com mais nada na vida. Tudo que você precisa está lá, né? Pelo menos a grande parte. E quando você precisa de algum software específico na plataforma, aí sim, dependendo da distribuição que você tiver escolhido, há maior ou menor facilidade em obter os upgrades. No caso da Ubuntu, é sem dúvida nenhuma uma das distribuições mais tranquilas para os usuários leigos. Porque dependendo da distribuição, para instalar um determinado software, você precisa entrar lá no modo comando, né? E no caso do Ubuntu, não, é fácil instalar, quer dizer, você tem... O Ubuntu, digamos assim, é mais user-friendly, mais amigável com relação ao usuário. E eles trabalham, normalmente essas instalações, ou essas distribuições Linux, trabalham com bancos de dados de softwares, tanto para upgrade como para instalação de novos aplicativos, que são chamados de repositórios. Então você não tem que ficar procurando por aí um programa específico para aquela instalação. Você vai nos repositórios, né, adequados daquela instalação e muito provavelmente aquilo que você está procurando você vai achar lá. Com certeza. Com certeza. Agora, aqui o Paulo Pinheiro diz o seguinte. Num programa anterior, acho que no 349, pela terceira vez foi citado o programa... Nós citamos, né? Windows Media Player Classic Home Cinema. E quando foi citado pela primeira vez, eu até encontrei e baixei, mas ele não funcionava direito e nem ligava com os códecs do K-Lite, aqueles códigos codificadores e decodificadores.
Aí eu descobri que o correto, portanto nós erramos, é Media Player Classic Home Cinema, não tem o Windows. Não tem o Windows, é verdade. É que a gente está tão acostumado com o Windows Media Player, né, que a gente acaba falando Windows Media Player Classic. Não é. É Media Player Classic Home Cinema. E ele lembra, e daí a confusão, muito uma daquelas primeiras versões do Windows Media. Aquela versão 3.1, aquelas primeiras versões desse aplicativo que foi desenvolvido pela Microsoft, que era o Windows Media Player. Mas ali, quando ele estava na sua versão 3 ainda, hoje ele já está na versão 11, 12, sei lá, né? Tá super pesadão. Mas quando ele ainda era leve, claro, ele não tinha toda a capacidade que o próprio Media Player tem hoje. Mas no início ele tinha um jeitão. O aspecto gráfico dele era muito parecido com esse do Media Player Classic. Ou seja, resumindo, sem frescura. Sem frescura. Exatamente. Então o nome correto que você deve realmente procurar, pelo qual você deve procurar, é Media Player Classic Home Cinema. Aliás, ele deu o URL. Qual é o URL onde você encontra... Tá, ele está lá num dos depósitos de software, né? Num desses repositórios, bastante conhecido até, que é o SourceForge. Então o endereço para obtê-lo é MPC, M de Mike, P de Papa, C de Charlie, né? Tracinho, o hífen, hc.sourceforge.net. Esse SourceForge é bom para o Luigi soletrar aí. S de Sierra, O de Oscar, U de Uniforme, R de Romeu, C de Charlie, E de Eco, F de Fox, O de Oscar, R de Romeu, G de Golf, E de Eco. Como é que eu lembrei de tudo isso? Não sei, mas tudo bem, comecei. Então é mpc-hc.sourceforge.net. Agora, falando em como soletrar, tem também aqui uma observação a respeito de como pronunciar o sobrenome do Pierluigi Piazzi. Diz que aqui que a locutora, alguém que falou meu nome, nunca comeu pizza. Pizza, porque a pronúncia correta é com 2 Zs, né? É por isso que, assim como pizza tem 2 Zs e se pronuncia pizza... E não pisa. E não pisa, né? Pisa seria com um Z só. No caso, se referiria, por exemplo, à Torre de Pisa. Certo. Né? Mas pizza é com 2 Zs. E Piazzi também é com 2 Zs e tem exatamente a mesma pronúncia de pizza, né? Piazzi. Tá certo. Então, obrigado pela sua colaboração, Paulo. E continua mandando aí as suas dicas. Aliás, por falar em mandar dicas, se vocês também, aí ouvintes, tiverem dicas, vocês, principalmente os usuários do Linux, tiverem dicas de como operar nesse sistema, sobre, enfim, algumas particularidades que vocês achem interessantes de serem mencionadas, por favor, mandem também seus e-mails. Agora o programa está se tornando cada vez mais eclético, né? Não é só o Windows, tem pessoal que lida com a plataforma Mac, pessoal que lida com a plataforma Linux e também o pessoal que tiver dúvida de culinária, e de culinária já faz algum tempo, né, que nós estamos respondendo a algumas dúvidas, de tecnologia de modo geral, até de física e agora também de gramática, língua portuguesa, tá bom? Tudo qualquer isso. Coisa. Enfim, pode mandar aí nos e-mails que a gente acaba encaixando de uma forma ou de outra na pauta do programa. Mas quer ver uma coisa engraçada, por falar em qualquer coisa? Olá, caros professores, estou abismado com o cálculo matemático. É o número 5, Tarcísio. Número 5. Diz, publicado em um blog local. Estou enviando para os senhores a matéria do blog, sou ouvinte assíduo do programa. Perdi minha visão há 1 ano e 8 meses, eu sou técnico em informática ainda, e agradeço primeiramente a Deus, a minha família, a Universidade Federal do Rio de Janeiro por ter criado o DOSVox, que é justamente aquele programa que quando o sujeito tem uma deficiência visual, fica cego, ele permite que ele continue operando o computador, como é o caso aqui do nosso amigo do Anselmo. E agradeço aos senhores pelo estímulo aos deficientes visuais, muito obrigado por tudo. Certo. Sabe o que eu descobri, Tarcísio? Que deficiente visual, esses de nascença, assim, eles têm um quê diferenciado?
acho que eles substituem a falta daquela visão, ou talvez o fato da gente enxergar torna a gente meio retardado. A gente acaba se acomodando. Acomodando demais, né? na imagem, né? Bom, mas a coincidência é o seguinte, ele diz o seguinte, o ano de 2011 vai ter 4 datas muito em comum. Duas delas já foram, inclusive. 2 delas já foram, que é o dia 1/1/11 e 11/1/11. Mas vamos também ter o 1/11/11 e 11/11/1. Quer dizer, tanto em janeiro quanto em novembro nós vamos ter datas especiais. Mas ele diz que há um mistério aqui. Um mistério. Tem Pegue mais. os últimos 2 dígitos do ano em que nasceu, mais a idade que você vai ter esse ano, e sempre você obterá 111 para todos. Alguém explica isso? Sim, eu explico isso. Sim. Eu explico. Anselmo, se você pegar o ano em que você nasceu, completo, hein? E a esmagadora maioria das pessoas nasceu no século passado, portanto vai ser 1900 e tralalá. Se você pegar o ano em que você nasceu e somar com a idade que você vai ter esse ano, você vai chegar no dia de hoje. Porque claro. desde que você nasceu até agora, quanto tempo se passou? A tua idade. Isso. Então, certamente, somando o ano em que você nasceu no século passado com a sua idade, completo, você vai obter 2011. Só que se você pegar os últimos 2 dígitos, em vez de pegar 1900 e tralalá, você está pegando só tralalá. Então você está obtendo 1.900 a menos. E 2011 menos 1.900 vai dar 111, com certeza. Sem dúvida. Com certeza absoluta. Aí é uma coincidência aritmética que não é tão coincidência assim, né? É uma característica. Não, são aquelas coisas... Agora, precisa ser não a idade que ele tem hoje, mas sim a idade que ele vai completar em 2011. Tanto é que o ano que vem você faz a mesma brincadeira, vai dar 112. Claro, vai dar 112. Agora, Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida do Pedro, é número 4. Diz aqui, bom dia, professores, ouço quase todos os domingos seu programa às 5 horas da manhã. É pior que tem muita gente. Mas tem muita gente que ouve às 5 horas da manhã. Outro dia o professor Túlio, de Biologia, trabalha lá comigo, no curso lá no Integrals, ele comentou que volta e meia, e como ele acorda sempre cedo, né, no domingo ele também acorda cedo. Então agora ele diz que ele já se transformou num ouvinte assíduo do programa Plug Eldorado e particularmente no horário do domingo às 5 horas da manhã. Né? Quando por algum motivo o programa não vai ao ar no domingo às 5 da manhã, o que é raro, mas às vezes acontece, ele sente falta, ele vem me cobrar. Aliás, ele deve estar nos ouvindo, né? Então um abraço para você, Túlio. Agora, o pior de tudo é quando o programa ia ao ar às 10 horas da noite no domingo. Lembra disso? Era 10 horas da noite. Quanta gente encontraram na segunda-feira que falou, Pierre, ontem eu dormi com você. Eu falei, meu Deus do céu. Liga o rádio para adormecer, né? Para adormecer. Um anti-insônia. Então, o Pedro, ele disse, tem uma dúvida quanto ao PPS. Bom, PPS, antes de mais nada, é aquele famoso programa de projeção de slides do Microsoft Office, que é o PowerPoint. Tá certo? PPS é o PowerPoint. Agora, parece que tem PPS e PPT. Daqui a pouco o Tarcísio explica a diferença. Aliás, até para poder responder a dúvida dele, é necessário explicar. A dúvida é como coloco uma música em um PPS, ou seja, em uma sequência de slides do PowerPoint. Tudo o que eu sei é que vamos, no inserir música ou filme, selecionar e clicar na música escolhida, só que na hora de abrir o PPS, somente toca no primeiro slide. Ou a música sempre fica iniciando nos demais. Eu já entendi. Ele não quer que um slide esteja associado à música, mas ele quer que a música esteja associada a toda a trilha de slides. Que seja a trilha sonora de toda a trilha. É uma particularidade aí que eu desconheço. Eu desconheço também. Porque a inserção... Antes de mais nada... Espera. Na hora que os dois falarem eu desconheço... No próximo programa vai ter um e-mail dizendo, com alguém falando, mas é tão simples, é só fazer essa a função do programa. Exatamente, porque, por exemplo, o PPS, para quem não sabe, é a extensão do arquivo do PowerPoint. PowerPoint é um daqueles 3 principais aplicativos da suíte do Microsoft Office. Tem o Word, né, que é um editor de texto, tem o Excel, que é a planilha eletrônica, e tem o PowerPoint, que é um programa para você criar apresentações. E fazer, utilizado em fazer aulas, os alunos palestras, dormir. Fazer os alunos... Cuidado, professores, com o PowerPoint, que o PowerPoint faz aluno dormir, viu? Se não for bem utilizado, realmente faz, né? PowerPoint acho que é bom para usar como cola.
Né? Porque o palestrante tem muitos assuntos a discutir, então ele leva lá um PowerPoint só para ele lembrar qual é a sequência e não se perder na sequência. Porque, na realidade, se você preparar qualquer apresentação em PowerPoint que seja redundante com aquilo que você está falando, ou seja, como muita gente faz, põe lá o PowerPoint, aí começa a ler o que está na tela. Ora, então para que precisa do palestrante? Dá o PowerPoint, o arquivo para cada um, disponibiliza na internet e não precisa dar palestra nenhuma, não é, Pierluigi? Eu acho que o PowerPoint ele é uma excelente ferramenta de apoio. E nem como cola. Eu disse que também tem muita gente que usa como cola, mas o interessante é que no PowerPoint tem imagens e até informações complementares àquilo que o palestrante está desenvolvendo. Uma coisa completa a outra, uma coisa, enfim, dá apoio à outra, né? Bom, mas o PPS, como eu disse, é essa extensão de arquivo que serve, ou melhor, que é utilizada para os arquivos gerados pelo PowerPoint. PPS e PPT. PPT também é uma extensão de arquivo. A diferença é que o PPT é o arquivo que você, para rodar, e ele pode ser editado também, ele precisa ser aberto pelo programa, ele não roda automaticamente. Você precisa ter o programa PowerPoint funcionando, instalado na máquina. Como é que você fala standalone, né? O PPS seria standalone, ele funciona sozinho. O PPS funciona sozinho. O PPS é uma espécie de executável. Enquanto o PPT é o arquivo editável. Não que você não consiga carregar um PPS a partir de um PowerPoint e aí salvá-lo como PPT ou vice-versa. É possível. Mas o PPS dispensa a existência do PowerPoint no computador de quem vai assistir. Pelo menos a existência do programa PowerPoint, mas não dispensa pelo menos a existência do chamado PowerPoint Viewer. Sim. Que é o visualizador de PowerPoint. Então, por exemplo, o PPS é uma extensão que é muito utilizada quando as pessoas querem mandar via internet alguma aplicação do PowerPoint já pronta, fechada. É claro que, como eu já disse, a pessoa que receber e baixar esse PPS lá do outro lado, ela também vai conseguir abri-lo no PowerPoint e eventualmente editá-lo e salvá-lo como um PPT ou até um novo PPS, tá? Mas a diferença é essa. O PPS, ele roda sozinho, ele roda com o PowerPoint Viewer, por exemplo. Não precisa ter o PowerPoint instalado no computador para rodar. O PPT não. O PPT requer a existência do programa PowerPoint da Microsoft Office, do Microsoft Office instalado, ou pelo menos algum que seja compatível. Imagino que o OpenOffice consegue ler os PPTs também. Ele consegue abrir. Bom, com relação à colocação de música, não é a primeira vez que aparece essa dúvida, tá? Eu me lembro já em vários outros e-mails, que não tenho nenhum aqui disponível nesse momento, mas eu vou dar uma pesquisadinha, mas de qualquer forma fica aí lançada a dúvida. Ele consegue, o Pedro, diz que consegue colocar sim música num arquivo PPS. Ele consegue. Mas num slide, quer dizer... Mas ele consegue fazer essa música tocar só no primeiro slide. E se colocar nos outros, ela não continua, ela reinicia cada slide que é Exato, projetado. Ela não fica como uma espécie de pano de fundo para a apresentação inteira. Exatamente. Ela vai reiniciando a cada slide. Eu lembro que existe, é que como eu não tenho essa intimidade em lidar com os PowerPoint, eu lembro que existem duas formas de inserir música. Uma que é inserir no slide e outra que é inserir na apresentação. Tá? Sim. Eu, no caso, eu só preciso lembrar como é que é o procedimento de cada uma dessas... Quais são os procedimentos de cada uma dessas duas opções. Mas existe, com certeza, a opção de se inserir música no slide, que deve ser a opção que o Pedro está usando. Certo. Tá? E existe também a opção de inserir música na apresentação como um todo. Ela vai funcionar como uma espécie de BG, né? De background. A música vai rolar durante a apresentação inteira, independentemente do tempo que os slides demorem. Tá? E é claro que se a sua apresentação demorar mais do que a música, existe também a opção de deixá-la em looping. Aí ela começa outra vez, mas depois que ela terminar. Né? Certo. Mas enfim, tá lançada a dúvida. De qualquer forma, eu vou dar uma pesquisadinha também, viu, Pedro?
Agora, eu vou ler rapidamente aqui uma desgraça que aconteceu com o nosso amigo lá em Guarulhos. Na chuva do dia 25 passado, caiu um raio onde eu moro e, além de quebrar parte do muro, queimou TV, VCR, HTTV, no break, router, Pentium, e tudo estava ligado em tomadas réguas multiponto, que derreteram, e queimou o aparelho com as réguas desligadas, até o botão liga e desliga, derreteu. Nossa! Ou seja, aí ele ligou para a companhia, para a empresa elétrica, ela disse que vai nos ligar, que vai me ligar para ele de novo em 15 dias. Ele diz, assim que eles me ligarem para dizer se vão me ressarcir ou não, eu conto para vocês. E ele tem mais uma dúvida aqui que a gente fala depois do intervalo. Normalmente há o ressarcimento. Normalmente há. Mas é um problema. Por isso que eu sempre falo. Gente, começou a trovejar. Se você for brasileiro, desliga tudo da tomada. Se for argentino, sai lá para fora e fica sorrindo para o céu. Depois eu explico, depois do intervalo, explico por quê. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já, segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa. Volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado de número 350. Lembrando mais uma vez que se você é ouvinte aí do programa, tiver dúvidas de informática e outras áreas afim ou não, você pode enviar um e-mail para o info@redeeldorado.com.br. Lembrando que no campo assunto é importante que você escreva o nome do programa, Plug Eldorado. Em letras maiúsculas. Em letras maiúsculas, segundo a preferência aqui do Pierluigi, mas principalmente para não ser confundido com um spam, tá bom? O que a gente tem mais aqui? Ó, eu tô aqui com o e-mail do Márcio Fisch. Eu não acabei aqui uma observação do Paulo. Você ia explicar inclusive o negócio do raio aí. Que eu não entendi o alerta direito. Dos raios é o seguinte, um raio. Veja bem, não adianta você ter uma régua de tomadas e colocar no desliga. Você vê o que aconteceu com o Paulo, derreteu até a régua. Na realidade, você tem que tirar da tomada, você tem que desconectar o plug da tomada do computador, do telefone sem fio, de todo aparelho eletrônico, se tiver muito raio caindo perto. E a história do argentino é que argentino, quando tem muito relâmpago no céu, sai para fora de casa e fica sorrindo, porque pensa que é o flash de Deus que veio bater foto dele, entende? Certo. Eles acham que... Mas, agora, uma observação aqui do Paulo é a seguinte, ele diz, no programa 349, o professor Tarcísio falou sobre GMT, o horário universal, horário lá de Londres, né? Greenwich Mean Time. Não se usa mais, ele avisa, e não usa mesmo. Agora é UTC. Universal Time Coordinated. É tempo coordenado universal. O tempo universal coordenado. Mudou a sigla, mas o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. É que é muito bairrismo, né? Aquela história de Greenwich, né? Os franceses não gostam, né? Porque Greenwich é uma localidade lá na Inglaterra. É onde tem o observatório de Greenwich. Exatamente onde tem o observatório de Greenwich. Então, GMT. Mas ainda em muitos relógios, como o meu, por exemplo, eles ainda utilizam GMT. A sigla GMT. Agora, você sabe uma coisa interessante que é bom os ouvintes verem o que o bairrismo faz. Quando aconteceu a Revolução Francesa, eles tentaram estabelecer o sistema decimal em tudo. O dia passava a ter 2 blocos de 10 horas, cada hora teria 100 minutos, cada minuto teria 100 segundos, o ângulo reto teria 100 graus, cada grado 100 minutos, e assim por diante. Tentaram estabelecer o sistema decimal em tudo. E, obviamente, os franceses, com o bairrismo também francês, queriam que o meridiano padrão fosse o que passava por Paris. Os ingleses adoraram a ideia do sistema decimal, adoraram, iriam adotar, mas quando tiraram de Greenwich e mandaram para Paris, falaram, não, então nós continuamos. E andaram durante séculos usando ainda a libra, a jarda, a polegada. Olha quanto dinheiro agora estão gastando, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, para voltar ao sistema decimal que eles poderiam ter adotado naquela hora, né? O bairrismo é uma coisa assim. Agora, ouça o problema do Márcio, Márcio Fisch. Ele diz o seguinte, vejam só que coisa estranha, tudo funcionava perfeitamente no meu micro, só que eu tinha um HD não muito grande, e com o barateamento dos HD resolvi comprar um de capacidade maior. Certo. Troquei, instalei todos os softwares que eu tinha no antigo, mas quando espeto o meu MP4 para dar carga na bateria e trocar as músicas, ele não carrega, e não aparece listado no Windows Explorer, no gerenciador de programa, é como se ele não existisse.
As portas USB estão funcionando perfeitamente, pois na hora que eu espeto um pendrive, ele funciona normalmente. Já experimentei conectar o MP4 nas portas traseiras, mas nada mudou. Já verifiquei o gerenciador de dispositivos. O item controladora de USB está tudo perfeito. Também não é um problema no MP4, pois no micro do trabalho ele funciona perfeitamente. Sinceramente, não sei mais o que fazer a não ser reclamar. Ó vida, ó céus, ó azar. Você sabe quem que falava assim? Era uma hiena, né? Era a hiena, Lip the Lion and Hardy Har Har. O leão Lip e a hiena. A hiena, que é conhecida como um dos poucos animais que ri, era triste no desenho. Era sempre triste. E ela estava sempre se lamentando. Ó vida, ó céus, ó azar, daquele jeito. E se lembra daquela história do português que chegou e falou: a hiena. A hiena é um animal que vive noite, vive somente à noite, tem hábito noturno. Ele é muito triste, é muito caçado pelos leões, só come carne podre, só se reproduz uma vez por ano e ri. Do que ri a desgraçada? Pois é, né? Bom, eu tenho uma teoria aqui. Eu acho que por algum motivo o driver que reconhece e, portanto, gerencia o seu MP4 no seu computador deve ter sido corrompido. Né? Porque não é problema da porta. Não é um problema da porta, tá? E também não é um problema do aparelho, do MP4. Né? O MP4 é um dispositivo, como a gente sabe, desses que serve para reproduzir não só músicas no formato MP3, como também arquivos de vídeo MP4, né? No formato MP4. E eu acredito, né, como você mesmo acabou explicando aqui, que não deva ser problema na USB, tudo funciona, porque os pendrives funcionam ali. Também não é problema do MP4, porque ele instalado ou conectado num outro computador, também ele está funcionando normalmente, tá? Deve ser, portanto, um problema do driver, do controlador que tem no seu computador Windows, no seu Windows. Eu não sei exatamente qual é a procedência desse MP4, mas procure descobrir, fazendo uma pesquisa na internet, a partir do site do fabricante, se houver um, ou pelo menos algum driver genérico, se você não tiver aí exatamente qual é o fabricante. Enfim, entre no Google, procure lá descobrir qual é a procedência do seu MP4, qual é o fabricante, enfim, e pesquise por drivers para esse seu aparelho MP4. Eu acredito que se você reinstalar algum driver controlador do seu aparelho MP4 no seu computador Windows, tudo voltará a funcionar. Veja, mesmo os pendrives, eu não sei se vocês já notaram, que quando você espeta um pendrive no seu computador, um pendrive novo, há várias marcas e modelos de pendrives. Por exemplo, tem um pendrive da SanDisk, tem o pendrive da Kingston, tem um pendrive de várias procedências e fabricantes diferentes. Quando você espeta um pendrive de um fabricante que nunca foi, cujo fabricante nunca teve um outro pendrive do mesmo fabricante espetado ali no seu computador, a primeira providência do Windows é procurar o driver adequado. Ele vai instalando o dispositivo da porta USB. Aí ele fica procurando lá no banco de dados do próprio Windows, e normalmente ele acha, porque o banco de dados normalmente é bem abrangente, qual é o driver adequado para aquele fabricante de pendrive. Não é um driver genérico para todos os pendrives. Cada pendrive tem o seu, e depois que ele identifica pelo fabricante, ele põe o driver adequado. O driver, o que é, gente? O driver é um programinha. É uma interface, um programa que interfacia o periférico com o computador. Que faz a tradução, né, da troca de dados entre o periférico e o computador. Pois é, eu acredito que tenha sido isso, tá, Márcio? Quer dizer, é uma questão, imagino eu, de procurar-se o driver mais adequado, que deve, no caso do seu Windows, estar por algum motivo corrompido. Tá bom? Tarcísio, o próprio Márcio aqui nos manda uma dica. Diz o seguinte: um ouvinte reclamou num programa passado da necessidade de clicar no administrador ao iniciar o Windows. Sempre completava o carregamento, tinha lá, administrador, tinha que clicar e depois esperar completar o carregamento, né? É o número 7. Para retirar,
essa tela inicial, basta fazer o seguinte: ir no painel de controle, contas de usuários, alterar a forma de fazer o logon e o logoff, nessa tela, desmarcar o item, use a tela de boas-vindas. Certo. É desativar a tela de boas-vindas. Estou repetindo qual é o caminho? O caminho é esse. Já depois que você iniciou o computador, né, você vai lá em painel de controle, depois contas de usuários, a seguir alterar a forma de fazer o logon e o logoff. E nessa tela, referente a esse dado, desmarcar o item, use a tela de boas-vindas. Que mais que a gente tem aqui, Peruíde? Temos muitas dúvidas. Não é uma dúvida. Afogado nelas. É uma coisa muito preocupante. Tem um agradecimento aqui, rapidamente, da Maria. Obrigado por mais um ano de programa. A gente é que agradece a todos vocês por mais um ano de audiência. Tá bom? Obrigado, Maria. E ela diz que está tentando rodar DVD e não consegue. Bom, aí, Maria, faz o seguinte, manda pra gente um e-mail com um pouquinho mais de detalhes, exatamente, porque pode ser assim, uma série de motivos que podem impedir que um DVD rode no computador ou não, tá? Então, manda exatamente qual é o seu problema, a gente vai ter prazer em responder, ou, se não souber, lançar no ar aí para que o pessoal possa dar seus palpites. Tarcísio, tem uma coisa aqui muito preocupante, vindo em 2 e-mails diferentes, só para você achar aí, o número 6 e o número 9. Número 6, até o título é muito engraçado. Você se lembra uma propaganda da Caloi que, perto da época de Natal, o pai encontrava um bilhetinho no bolso do paletó. Papai, não se esqueça da minha Caloi. Depois encontrava, o bilhetinho estava invadindo e tudo, pai. Aqui papai, não se esqueça da minha ergométrica. Certo. Diz, não se trata de uma brincadeira, como aquelas de se valer patata. Não é uma brincadeira, mas sim algo baseado nos informes recolhidos no Jornal da Gazeta, numa reportagem que foi ao ar pela TV na sexta-feira, 4 de fevereiro, contando que as crianças realmente estão aprendendo a mexer primeiro no computador do que andar de bicicleta, ou amarrar os sapatos, ou simplesmente abotoar os fechos das sandálias. Nossa, Os especialistas advertem que isso pode prejudicar o desenvolvimento da capacidade motora. Não é só da capacidade motora, agora observação minha. Está provado que a capacidade intelectual da criança é prejudicada pelo computador precoce demais. Mas voltando aqui. Além da motora, claro. N, uma simpática menina, que tu indica, uma saudável menina de aproximadamente 6 anos, prefere pedalar na bicicleta ergométrica da mãe, alojada na apertada sacada do seu apartamento, do que vencer o real desafio de livrar-se das rodilhas e finalmente planar com o vento no rosto, montada numa bicicleta de verdade no playground, numa praia ou mesmo num parque. E, lamentavelmente, segundo as palavras da própria garotinha, não lhe faz falta. E aqui o Taboão da Serra, o Dioclésio, que mora no Taboão da Serra, é quase meu vizinho lá, ele diz o seguinte: após o comentário dos senhores sobre as ditas gerações X, Y e Z, se lembra que no programa passado nós falamos isso? Há algumas semanas foi publicada uma reportagem sobre as crianças menores de 5 anos que não sabem amarrar o cadarço dos sapatos, mas sabem utilizar o mouse. É o mesmo assunto, né? É o mesmo assunto. Ele diz aqui, o Deoclésio, a meu ver, digamos que alguma coisa não está certa. A informática pode ser até maravilhosa, mas não é tudo. E aqui o Deoclésio, eu queria fazer uma observação genérica. Eu estudei muito a formação do cérebro da criança, como se forma o cérebro da criança. Só para o ouvinte ter uma ideia, quem pensa no cérebro são as sinapses, as ligações entre os neurônios. Numa criança, quando nasce, ela tem 50 trilhões de neurônios. Um adulto tem 100 trilhões de neurônios. Só que não passamos de 50 para 100, nós passamos de 50 para 1000. Quer dizer, a redundância é o máximo. E depois o mecanismo do cérebro qual que é? Tudo que não for usado morre. Ou seja, vai desbastando os neurônios que não são utilizados, de maneira que a estrutura que sobra são aqueles 100 trilhões de neurônios, de sinapses que nós temos como adultos. Agora, tudo que não for usado morre. Acontece que, no desenvolvimento da criança, ela tem que receber estímulos do meio ambiente que permitem que as regiões sejam usadas. Senão, morre. Então, uma criança que não brinca de maneira adequada e com brinquedos adequados, mas no lugar disso é colocada na frente de uma TV ou na frente de um computador, ela tem regiões do cérebro que literalmente morrem. E nós vamos ter um adulto com determinadas deficiências intelectuais
aparentemente normal. Mas é um cara que não sabe realizar certas operações mentais porque simplesmente morreu na hora do desbaste. Uma das coisas, por exemplo, há uma fase da vida em que a criança tem que decorar a tabuada. Repito, decorar a tabuada. Antes, obviamente, ela vai entender o que é multiplicação, mas depois a tabuada tem que ser decorada. Aí vem um monte de pedagogas desvairadas, de baixíssimo nível intelectual, e proíbem as professoras de ensinar a tabuada. Hoje nós temos adultos que não sabem matemática por causa disso. É um problema. Não sabem fazer contas, né, por causa disso. Então, na realidade... Bom, mas tudo bem. O cara fala, eu não sei fazer conta, mas tem a maquininha de calcular. Mas o problema não é esse. O problema é que os mecanismos que são desenvolvidos pela habilidade de fazer conta não se limitam apenas a fazer contas. Exatamente. Eles acabam se estendendo a outras áreas, né? As outras habilidades também, né? Não vou especificar quais são, mas o fato é que você não aprende a andar de bicicleta só para passear. Você pode aprender a andar de bicicleta para passear, você pode aprender a andar de bicicleta para se locomover de um lugar para o outro. Coordenação psicomotora, para ter equilíbrio. Exatamente, é uma série de fatores, é uma série de prêmios, vamos dizer assim, que a pessoa acaba adquirindo pelo fato de aprender a andar de bicicleta, e não só ter a possibilidade de andar daqui para lá com uma bicicleta passeando. Bônus, usando a linguagem. Bônus, é uma série de bônus. Então é isso, quer dizer, aprender de cor uma tabuada numa época em que as máquinas de calcular aparecem em qualquer celular, é necessário. Para fazer as contas em si não é necessário, mas para uma série de outras habilidades que a pessoa pode desenvolver, sim. Então, na realidade... É treino. Você tem que treinar o cérebro da pessoa. Não pode deixar ele morto. Né? Não pode deixar ele a formação de um cérebro, a formação de um cérebro humano é uma sequência de janelas de oportunidades que se abrem. Se nós não tomarmos cuidado, elas se abrem, mas depois se fecham. É o caso daquela criança, por exemplo, que fica cega de um olho, porque não perceberam antes dos 3 ou 4 anos de idade que ela tinha um olho preguiçoso e apenas um olho que estava enxergando. Que todo mundo já viu criancinha com óculos que tampão, né? Tampa o olho bom para que o olho preguiçoso seja indicado. Exatamente. Então realmente acontecendo, e essa pedagogia modernosa que tem aí vai gerar uma geração de jovens e adolescentes com problemas seríssimos. Estão acabando com a próxima geração do ponto de vista intelectual, porque tem um bando de pedagogas teimosas, burras e teimosas, que insistem nesse maldito construtivismo. Insistem nessa coisa louca. Sabe como eu sou conhecido nas escolas? O professor que fala mal do governo. Eu não falo mal do governo. Eu falo mal dos governos que acreditam nessas pedagogas e impõem essas regras absolutamente imbecis nas escolas. Mas voltando aqui à informática, o professor Antônio César Tramontini diz que o Tarcísio falou em uma oportunidade, há muito tempo atrás, que no seu computador, além do Windows, ele tem mais 2 sistemas operacionais instalados. Nossa, será que eu tenho tudo isso? Não. Sabe o que ele tem? Ele tem 3 navegadores instalados. 3 navegadores. 3 navegadores, não são sistemas operacionais. São 3 software diferentes para acessar a internet. Eu tenho um que já vem no próprio Windows, que é o Internet Explorer. Que eu nunca usei. Que eu nunca uso também. Né? Tenho raiva de quando ele abre sozinho por algum motivo. Eu já fecho imediatamente, porque aí ele já começa a querer me cobrar. Esse não é o seu navegador padrão. Você gostaria de transformá-lo em navegador padrão? Eu, não. Além disso, é necessário uma atualização para o navegador funcionar? Eu não quero atualizar nada, eu não uso. Ele está lá porque ele já veio com o Windows. Então o Internet Explorer eu já nem uso. Mas está lá. Se um dia eu precisar e quiser usar, ele está lá. Os que eu uso realmente são o Mozilla Firefox e o Google Chrome, que eu acho bastante interessante mesmo, por se tratar de um programa de navegação muito leve e rápido. O Google Chrome é bom, o Mozilla Firefox tem a vantagem de ter uma quantidade enorme de inteligentíssimos plugins. Exatamente, por isso que eu gosto desse também. E viu, Antônio César, e tem mais um, parece o Opera, né? O Opera também. Eu não uso o Opera, não tenho o Opera instalado, mas tenho boas referências também do Opera. Então vejam, eu não tenho 3 sistemas operacionais. O máximo que eu me lembro é que num computador que já nem está mais comigo, devo ter passado para minha filha, eu tinha um dual boot que permitia, na hora que eu ligava o computador,
decidir se eu queria que rodasse um sistema Linux ou o Windows. Né? Isso é uma coisa relativamente comum. Você sabe que no meu computador eu tenho 3 sistemas operacionais. É possível. Eu tenho aquele Linux Kurumin, eu tenho o Windows 98 e o Windows XP. Você vai dizer, por que o Windows 98? É para matar a saudade. É para lembrar da época em que a Microsoft ainda achava que os usuários eram inteligentes. Porque depois eles passaram a concluir que todos nós somos um bando de idiotas e quem tem que fazer tudo é o computador e você não tem direito a escolher o que você deve fazer. Tarcísio, tem uma mensagem aqui interessantíssima. Eu copiei até a figura. Dá uma olhada aqui uma figura na página 8. De uma simpática menina na frente de um computador. Que nos manda uma mensagem assim: Hallo, liebe Lehrer. Tarcísio und Pierluigi. Certo. Hallo, professoren. Esse programa foi altamente recomendado a mim por uma amiga da França, Mademoiselle Brigitte Montfort. Ô, Brigitte, faz tempo que você não manda um e-mail, né? Que saudade. Eu sou Tina Heibeyer Gerhasser. Tenho 7 anos. Escrevo vocês de Bremen, Alemanha. Bremen é uma cidade que sofreu um terrível bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Mas foi uma coisa assim, deixou Hiroshima para trás, por incrível que pareça. A cidade realmente foi massacrada. Diz, bom, voltando aqui, ainda bem que está tudo bem, a Tina tá morando bem lá. Tem um problema, estou usando um site que armazena fotos online. Uso o A-Drive, que promete 50 GB de espaço. Eu não consigo ter uma visão geral das fotos, como tem lá no Mediafire ou no 4Shared. Como acessar esse recurso no A-Drive? O A-Drive tem esse recurso? Bom, boa pergunta. Eu não sei. Eu não sou usuário do A-Drive, mas podemos lançar ao ar e até dar uma experimentada nesse A-Drive. Até porque ele promete 50 gigabytes de espaço. Uau. Haja foto, né? Pois Se colocar 50 gigabytes de fotografias, é muita fotografia. Eu diria assim, por baixo, 50 gigabytes, 1 giga dá assim, por baixo, para armazenar umas 1000 fotos. Né? 50 gigabytes são 50 mil fotos. Eu acho que se eu passar a vida toda tentando ver 50 mil fotos, pelo menos o tempo que me resta, eu ainda não vou... Eu vou morrer e não vou conseguir ver. Mas vamos dar uma checada, viu, Tina? O A-Drive, e você quer saber, e caso algum dos nossos ouvintes já saiba, por ser usuário do A-Drive, como é que se faz para acessar, se é que existe esse recurso no A-Drive, para você ter uma visualização geral das fotos, que é aquela visualização, imagino, na forma de thumbnails, né? Thumbnails, que são aquelas miniaturas bastante utilizadas, inclusive, na visualização de imagens do próprio Windows, a partir do Windows Explorer. Né? Bom, Tarcísio, temos uma outra dúvida aqui, sempre com relação a imagens. Parece que o pessoal está usando o computador mesmo para imagens, né? O Renato Donizete, é o 14. Tá. Estou tentando transformar os meus vídeos gravados em meu celular no formato 3GP para formato usado em meu aparelho de DVD. E com isso poder assistir a eles na minha televisão. Aí tudo bem. Já tentei vários programas gratuitos do Baixa Aqui. E nenhum deu certo. Apenas um eu consegui colocar algumas imagens sem som e com péssima qualidade. Espero que vocês possam me ajudar. Tem aquele, como é o... o ConvertX to DVD. Não, mas tem outro, aquele Lab... Format Factory. Format Factory. Format Factory também é uma... Eu, em primeiro lugar, Renato, faria o seguinte, eu tentaria o Format Factory. O Format Factory é um aplicativo gratuito que você pode obter facilmente na internet. Se você entrar no Google e escrever Format Factory, né, essas duas palavrinhas, depois seguidas da palavra download, você provavelmente vai encontrar um ou vários locais a partir dos quais você vai poder baixar o Format Factory. E ele, uma vez baixado e instalado, é claro, permite fazer conversão
de vários tipos de vídeo para outros vários tipos de vídeo. Ou fotos para fotos, quer dizer, ele tem vários mecanismos de conversão. Tem vários mecanismos de conversão de vídeo, de imagens, som, tá? E músicas, no caso, né? E se não me engano, parece que há sim. Tem todas as opções e 3GP para um outro formato existe essa possibilidade. Eu, particularmente, passaria o 3GP para um formato WMV ou um formato AVI, porque são formatos facilmente reconhecíveis pelos softwares que geram DVDs. Os DVD players, né? DVD players, não exatamente. O computador, o DVD player, aquele que... Isso. Então aí você usaria o Format Factory primeiro para transformar do formato 3GP para um formato, vamos dizer assim, mais compatível com a mídia do DVD, que seria o AVI, o MPEG. O MPEG, acho que o MPEG é o mais... O MPEG, AVI e o WMV também. Mas o mais provável é o MPEG, viu? MPEG e AVI. Para mim nunca falha o MPEG. Então. E aí, uma vez tendo transformado, aí basta usar qualquer um desses programinhas que gravam DVDs a partir de vídeos, né? Gerados a partir de vídeos, que aí acho que você não vai ter mais problema nenhum. Outra possibilidade é você tentar o ConvertX to DVD. O ConvertX to DVD faz a mesma coisa, só que aí de uma forma até um pouco mais prática. Se ele for compatível com o formato 3GP, você já pega o arquivo 3GP e ele já transforma no formato adequado para DVD antes de gravar. VOB, aquela coisa. Exatamente. Toda. Bem, gente, com isso a gente encerra mais esse programa de hoje, esse que foi o de número 350, e agradece aí a todos vocês por terem ficado com a gente nessa última 1 hora. Convido-os a participar do próximo. Até logo a todos, obrigado. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, e até a próxima semana. Até logo, Alexandre, esqueci de você. Tchau.